Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 9. Capítulo 72. Na divisão raiz de Konoha, Danzou estava sentado atrás de uma mesa, franzindo a testa para os documentos à sua frente. Eles detalhavam a situação desesperadora atual da raiz com dolorosa clareza. Dengue. Ele bateu com o punho na mesa, furioso. Orochimaru. Aquela cobra maldita. Danzou estava verdadeiramente furioso, mais do que estivera em muito tempo. O desaparecimento de Orochimaru foi como defecar em sua cabeça. Contudo, ironicamente, Danzou não tinha como se vingar. Pior ainda, ele nem sequer conseguia contatar Orochimaru naquele momento. Furioso, Danzou encarou a pilha de papéis, arquivos enviados do gabinete do Hokage, e uma onda de ressentimento cresceu dentro dele. Nesse instante, um membro do clã Shimura entrou. Shimura Moya, extremamente nervoso, aproximou-se de Danzou. Todos na raiz sabiam que Danzou estava de péssimo humor ultimamente, ele era instável mesmo nos melhores momentos, mas os eventos recentes só o haviam tornado mais volátil. Ninguém queria lhe dar más notícias, mas Moya, por ser do ramo principal do clã Shimura, havia tirado a palha mais curta e foi forçado a fazer o relato. Ele já ouvirá o estrondo do punho de Danzou atingindo a mesa antes de entrar. Agora, podia ver rachaduras se espalhando pelo tampo. Engolindo em seco, Shimura Moya se preparou para o pior, temendo que se desse a má notícia, Danzou pudesse lhe dar um tapa na cara, matando-o ali mesmo. Mas ele não tinha escolha. Deu um passo à frente, embora mal conseguisse falar. Danzou encarou com um olhar sombrio e disparou. Você entra aqui sem se apresentar? Preciso te jogar na sala de interrogatório para soltar a sua língua? Moya estremeceu sob as palavras cortantes de Danzou e se obrigou a falar. Danzou-sama, as provisões mensais do clã Shimura. O Hokage-sama se recusou a aprová-las. Ele também disse. Nesse momento, a voz de Moya foi ficando cada vez mais baixa, até que nem mesmo Danzou, com sua audição aguçada, conseguiu entendê-la. Fale mais alto. Danzou rugiu. O que Hiruzen disse? Gaguejando, Moya respondeu. Ele disse que se quisermos dinheiro devemos pedir que você o financie. A aldeia não pagará um centavo sequer. Colidir. Antes que pudesse terminar, Danzou bateu com a palma da mão na mesa novamente. Lascas de madeira voaram em todas as direções com força suficiente para cortar o rosto de Moya até o osso. Filetes de sangue escorreram, mas Moya não ousou proferir uma única queixa. Ele apenas curvou a cabeça, tremendo. Sarutobi Hiruzen, você realmente não me leva a sério, não é? Danzou rugiu com fúria brilhando em seus olhos. Ele lançou um olhar fulminante para Moya. Você fez seu relatório, agora saia. Grato por escapar, Moya fugiu sem dizer mais nada. Danzou encarou com evidente malícia. Desde que desviara aquele bilhão de rio do tesouro de Konoha, não tiveram um único dia de paz. Os outros anciãos da vila, os chamados Konoha F3, o pressionavam sem parar, não lhe dando margem para manobras. E tudo isso graças a Orochimaru. Só de pensar nisso, a pressão arterial dele subiu. Desde que fiz aquele acordo com ele, não recebi uma notícia boa sequer. E agora ele sumiu de vez, me deixando para enfrentar toda essa pressão sozinha. Até para Danzou estava ficando insuportável. Caminhando de um lado para o outro em seu escritório na raiz, ele refletiu que já havia enviado suas próprias forças para encontrar Orochimaru. Como tanto tempo pôde passar sem nenhuma notícia? Nesse instante, o ninja da raiz mascarado surgiu na sala. Danzou-sama, visitamos a base de pesquisa de Orochimaru. Ele se foi. Todas as instalações de pesquisa foram tomadas e o local foi completamente limpo. Não encontramos pistas úteis nem resultados de pesquisa. Ao ouvir isso, a raiva de Danzou ardeu com tanta intensidade que ele nem conseguiu expressá-la em palavras. Agora está óbvio, Orochimaru praticamente pegou o dinheiro e fugiu. No entanto, ele não havia recebido sequer uma moeda para si. Tudo estava nas mãos de Orochimaru. Se Orochimaru ao menos tivesse demonstrado algum progresso, talvez Danzou pudesse ter usado isso para apaziguar a liderança de Konoha. Mas agora não havia nada e todos os figurões presumiam que fora Danzou quem gastara o dinheiro. Mesmo como Kage das Sombras, Danzou se sentia soterrado por uma montanha de culpa da qual não conseguia se livrar. Deveria tentar explicar tudo para Hiruzen? Imediatamente descartou a ideia. Hiruzen provavelmente não acreditaria nele, ou fingiria que não, usando isso como pretexto para tirar a raiz dele. Isso acabaria com qualquer esperança que Danzou tivesse de se tornar Hokage. Impensável. Ele continuou andando de um lado para o outro até que finalmente um certo rosto lhe veio à mente. Uzumaki Senshi. Aquele ninja. Se ele aceitou minha comissão de proteção, talvez eu consiga usá-lo para recuperar algum dinheiro? Konoha. Ishiraku Ramen. Ao ouvir a notícia, Naruto congelou no lugar, esquecendo-se completamente do ramen que tinha nas mãos. Família. Membros do clã. Essas palavras sempre lhe pareceram tão distantes, algo que ele almejara por toda a vida. E agora alguém lhe dizia que ele realmente tinha membros do clã vivos neste mundo. Naruto deixou escapar ansioso. Irmãozão, você tem o mesmo sobrenome, Uzumaki, mas você não é um ninja de Konoha. Será que somos mesmo do mesmo clã? E os outros? Eles também não são de Konoha? Nesse momento, os olhos de Naruto se arregalaram, claramente cheios de um anseio por algo que antes lhe parecerá impossível. Senshi assentiu levemente com a cabeça. Por enquanto, além de nós poucos, não restam muitos Uzumaki. Mas sim, definitivamente somos do seu clã. Você e eu compartilhamos o mesmo sangue. Enquanto falava, Senshi estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Naruto. Sentindo o calor da palma da mão de Senshi, Naruto ficou em branco por um instante. Ele tocou a bochecha e fez uma careta. Ai, isso dói. Ele soltou um grito de dor, mas logo em seguida abriu um largo sorriso. Posicionado de lado, Sasuke olhou para Naruto com desdém, estalando a língua em sinal de irritação. Sensei, esse último colocado, ele é do seu clã?
Aquele perdedor que nem sequer conseguiu dominar o jutsu básico das 3 academias era do mesmo clã que o poderoso mestre do Sasuke? Os humanos realmente diferem mais uns dos outros do que dos cães. Naturalmente, Senshi captou o significado das palavras de Sasuke e apenas sorriu. Sasuke, não subestime o Naruto. Em certos aspectos, ele é um gênio. Ele não estava apenas bajulando Naruto. Sasuke não tinha como saber que no futuro, ele e Naruto se uniriam contra os Otsutsuki com algumas transformações basicamente derivadas dos jutsus das 3 academias. Em termos de jutsus de clones e transformações, uma vez que Naruto se tornou um genin, ninguém conseguia competir com ele. Bastou uma noite para que ele aprendesse o clone das sombras múltiplas, e sua técnica sexy já havia derrotado inúmeros inimigos de alto nível sozinho. Nesse instante, Karin desviou o olhar do rosto de Senshi para a cabeça de Naruto. Apontando para seus cabelos loiros brilhantes, ela perguntou a Senshi. Senshi, o seu cabelo, o meu e o da Nagato são todos vermelhos. Mas esse cara chamado Uzumaki Naruto tem cabelo amarelo? Quer dizer, minha mãe me disse que o símbolo do clã Uzumaki é o cabelo vermelho, certo? Ao ouvir isso, Senshi deu uma risadinha por dentro. Por quê? Provavelmente porque aquele gene loiro de certa linhagem familiar é forte demais. Por fora, porém, ele deu de ombros. Ele está no segundo estágio de ser um Uzumaki, basicamente se transformando em Super Saiyajin. Karin piscou, parecendo confusa. O que isso quer dizer? Senshi, não me diga que você está brincando de novo. Senshi acariciou o queixo. Sei que você está curioso, mas espere só. Se eu algum dia tirar um personagem com sangue Saiyajin na minha loteria, mostrarei a você uma verdadeira forma loira. Enquanto isso, Naruto não fazia ideia do que eles estavam falando. Ele era péssimo em matérias acadêmicas e, para ele, a conversa de Karin e Senshi era um completo disparate. Mas ele captou um ponto crucial. Sasuke era o melhor aluno da academia graças ao treinamento extra com esse professor particular, Senshi Uzumaki. Droga, ele é do meu próprio clã, pensou Naruto, sentindo-se ainda mais sem jeito. Então, reuniu coragem e perguntou. Irmãozão, posso aprender ninjutsu com você também? Senshi ponderou por um momento. Ele não nutria nenhuma hostilidade por Naruto, que era essencialmente um bom garoto. Claro, Naruto era um pouco mimado no começo, mas ainda era bastante simpático, especialmente considerando as dificuldades que havia enfrentado. O único problema era que Naruto não tinha dinheiro, ao contrário de Sasuke, que possuía uma fortuna. Mesmo assim, uma jovem muda pode se tornar uma bela árvore. Naruto definitivamente era um investimento promissor para o futuro, e talvez ele se juntasse a Sasuke em algumas missões cooperativas mais adiante. Com isso em mente, Senshi assentiu com a cabeça. Claro, sem problema. No instante em que ele disse isso, um comando do sistema ecoou em sua mente. Parabéns! O número de aliados de confiança chegou a 4. O módulo corpo mercenário mais forte foi desbloqueado. Você pode formar um corpo mercenário com seus aliados. Sempre que um membro concluir uma missão, você receberá 50% dos pontos de mercenário dele. Os olhos de Senshi se arregalaram. O quê? Um corpo mercenário mais forte. Então essa é a nova funcionalidade? Cadê meu sistema de progressão padrão de antes? Será que eu me matei de trabalhar esse tempo todo por um complemento de simulação de gerenciamento? Se eu soubesse disso antes, teria reunido uma equipe de Pokémon imparáveis há muito tempo. Senshi sentiu um certo arrependimento. Ele poderia ter criado laços com todos em vez de se matar de trabalhar sozinho nas missões. Ele perdeu sabe-se lá quantas oportunidades. Ele respirou fundo, abriu a interface do sistema e com certeza, além do menu de sistema habitual, havia agora uma interface para o corpo de mercenários. 4 fichas de personagens eram exibidas abaixo. Nome, Karin Uzumaki. Sexo, feminino. Idade, 9. Nível de vínculo, 99 e 100. Força da corrente, S. Potencial, SSS. Classificação geral, SSS. 2. Nome, Kakuzu. Sexo, masculino. Idade, 84. Nível de vínculo, 82 100. Força atual, S. Potencial, S+. Classificação geral, S+. 3. Nome, Sasuke Uchiha. Sexo, masculino. Idade, 9. Nível de vínculo, 69 100. Nível de corrente, B+. Potencial, SSS. Classificação geral, SSS. 4. Nome, Naruto Uzumaki. Sexo, masculino. Idade, 9. Nível de vínculo, 61 100. Intensidade da corrente, C. Potencial, SSS. Classificação geral, SSS. Uau, 3 classificações SSS. Senshi ficou surpreso. Ele entendia Sasuke, Naruto e Karin serem de alto nível, mas Kakuzu também? O mesmo Kakuzu que sempre reclamava de não querer um parceiro? Aparentemente o velho Tsundere também estava dentro. Senshi sentiu uma onda repentina de emoção. Kakuzu, meu amigo, você deve estar com saudades depois de tanto tempo. Não se preocupe, em breve estaremos juntos em missões. Com isso em mente, Senshi se voltou para as 3 crianças. Acabei de formar um corpo mercenário e gostaria que vocês 3 se juntassem a mim. Tudo bem para vocês? Karin não apresentou objeções, concordou sem levantar os olhos. Sasuke, sem entender exatamente o que era um corpo de mercenários, também não tinha motivos para recusar. Seu mestre havia sido bom para ele, então confiava nele. Naruto, sem realmente entender, viu os outros concordarem e fez o mesmo. Após terminarem a refeição, o grupo retornou ao campo de treinamento. Desta vez, Naruto estava com eles. Em seu primeiro treino com os outros, Naruto agia como um caipira de olhos arregalados, incapaz de conter sua empolgação. Ele corria para todos os lados.
examinando tudo como se tivesse Sasuke ignorou Naruto, retomando rapidamente sua rotina de treinamento. Mesmo que um TM de habilidade lhe tivesse dado domínio direto do soco trovão, a experiência de combate de Sasuke ainda era limitada. Ele precisava de prática dedicada. Enquanto Naruto estava distraído olhando boquiaberto, Sasuke concentrou raios em torno de seu punho. Bum! O Pokémon do tipo elétrico Sasuke desferiu um soco estrondoso em uma grande árvore. Ela era tão grossa que seriam necessárias 3 pessoas de mãos dadas para circundá-la. Mas sob a força dos golpes de Sasuke, a árvore parecia frágil. Após alguns golpes, ela gemeu antes de tombar. Naruto deu um pulo ao ouvir o som. Ele olhou fixamente para a árvore caída, depois para o relâmpago dançando ao redor do punho de Sasuke, e engoliu em seco audivelmente. Que diabos! Na academia, Sasuke era considerado um prodígio, mas a diferença entre ele e os outros alunos não era tão grande assim, apenas havia mais técnicas. Agora, porém, ele havia adquirido uma habilidade tão poderosa que se acertasse Iruka com aquele soco, Sasuke poderia implorar para que ele não morresse. Havia passado pouco tempo, mas Sasuke já era tão poderoso. E tudo graças àquele homem, Senshi Uzumaki. Um lampejo de inveja brilhou nos olhos de Naruto. Se ele me ensinar, será que um dia também poderei ser tão forte quanto ele? Naturalmente, Senshi percebeu a expressão de Naruto, mas não disse nada. Em vez disso, abriu silenciosamente a função de loteria do seu sistema. E menos 100.000 pontos de mercenário usados. Restantes, 120.935 pontos. E sorteio. Parabéns! Você obteve um Kekkei Genkai, Shikotsumi Aku, manipulação dos ossos, 20 comprimidos de pimenta picante, 10 etiquetas explosivas, pacote de chakras, equivalente a 5 cartões, 15 cupons de Shiraku Ramen, etc. Examinando o saque, Senshi procurou algo que pudesse servir para Naruto. O novo sistema de corpo de mercenários lhe dera uma nova perspectiva. O poder de uma pessoa era limitado, mesmo com clones de madeira. Por mais forte que fosse, ele não conseguiria lidar com todas as missões ao mesmo tempo, e também tinha outros objetivos na vida. Com o corpo de mercenários, porém, quanto mais pessoas sob meu comando, mais tarefas podemos realizar simultaneamente. 50% dos ganhos deles pode não parecer muito, mas faz diferença. É claro que ele não deixaria qualquer um entrar. Não era um depósito de qualquer um. Mas aqueles que já estavam lá, Karin, Sasuke, Kakuzu e agora Naruto, valiam o investimento. Karin tinha seu Mangekyou eterno com Kamui duplo, e mesmo que ela usasse o Susanoo principalmente para cozinhar, o ninja comum não conseguiria lidar com ela. Sasuke tinha seu conjunto de habilidades Pokémon novinho em folha e ainda estava evoluindo. Kakuzu era um veterano de uma era passada, transbordando experiência. Isso deixou Naruto, cujo talento ainda estava inexplorado. Senshi planejava deixar Konoha em breve e não poderia ficar para ensinar muito a Naruto. Embora seu clone de madeira continuasse a instruí-lo, isso não aceleraria o poder de Naruto de forma tão drástica. Se Naruto, e Sasuke, etc., eventualmente começassem a realizar missões por conta própria, Senshi ganharia metade dos pontos de mercenário deles. Essa era uma excelente oportunidade de investimento. Ele também conhecia o potencial geral de Naruto. Com a raposa de 9 caudas e a linhagem Uzumaki, ele possuía um chakra monstruoso facilmente 100 barras de chakra, por assim dizer. E assim que Naruto aprendesse o jutsu de clones das sombras múltiplas, ele se tornaria uma máquina de moer perfeita. Enquanto refletia sobre o assunto, os olhos de Senshi de repente se fixaram em um item promissor. TM de habilidade, esfera de aura. Gere uma aura de dentro do seu corpo e dispare A contra um oponente, este ataque nunca errará. Senshi não conseguiu conter o sorriso. Sasuke é meu Pokémon do tipo elétrico, então Naruto pode ser Lucario, né? Esfera de aura é como formar uma bola de chakra, algo em que Naruto é praticamente um mestre. Muito bem, é isso aí. Ele retirou o disco da esfera da aura e entregou a Naruto. Aqui está. Considere isto como meu presente de despedida para você. Naruto piscou confuso, aceitando o disco fino e redondo. Sensei, o que é isso? Agora que Senshi havia concordado em ensinar Naruto, o garoto passou a chamá-lo de Sensei, assim como Sasuke fazia. Antes que Senshi pudesse responder, Sasuke falou em tom arrogante. Ficar em último lugar é ficar em último lugar, né? Este é um disco de aprendizado de habilidades, é extremamente valioso. Meu novo ninjutsu veio de um desses. Naruto congelou. A nova e assustadora técnica de Sasuke veio disso? Agora Senshi está simplesmente me entregando. Isso significa que ele também poderá aprender algo tão poderoso? Ele imaginou as expressões nos rostos de todos, especialmente no de Sakura, e sorriu. Sim. Muito obrigada, Sensei. Vou me esforçar muito. Senshi deu-lhe um pequeno sorriso. Não se preocupe, mas não será igual ao golpe do Sasuke. Ele aprendeu o soco trovão porque se adapta melhor ao estilo relâmpago, enquanto o seu se chama esfera de aura. Sua natureza principal é vento, então acho que este combina mais com você. Ao ouvir isso, Naruto sentiu uma onda de gratidão. Seu novo professor não só lhe dera algo precioso, como também se certificara de que era o mais adequado possível para ele. Naruto sentiu um calor se espalhar por seu coração. Cerrou os punhos, prometendo dominá-lo o mais rápido possível. Ao lado, acrescentou Sasuke. É só praticar bastante, e seu corpo aprenderá a técnica automaticamente. Naruto assim fez. O disco de aprendizado se estilhaçou em fragmentos brilhantes que fluíram para dentro de seu corpo. Instantaneamente, inúmeros conhecimentos sobre a esfera de aura preencheram sua mente. Sem dizer uma palavra, ele correu em direção a uma árvore próxima e liberou a técnica. O chakra dentro dele se condensou em forma de aura, atravessando o tronco num piscar de olhos.
Senshi assentiu com satisfação, vendo o sucesso de Naruto. Provavelmente é hora de eu ir embora. Afinal, Naruto e Sasuke estavam longe de serem capazes de realizar missões sozinhos, então não lhe renderiam pontos tão cedo. Havia um pacote de XP chamado Kakuzu esperando na Akatsuki. Senshi precisava se apressar e recrutá-lo imediatamente. Quanto antes, melhor. Aqueles 50% das recompensas das missões eram bons demais para serem desperdiçados. Ele daria a Kakuzu algumas vantagens para acelerar sua conclusão de missões. O lema: trabalhe duro até cair, mas sem cair de verdade. Com esse pensamento, Senshi partiu em direção a Megakuri, com a mente repleta de novos planos. Capítulo 73. A Megakuri, final da tarde. Idan e Kakuzu entraram no mercado negro, deixando várias cabeças embrulhadas sobre a mesa em frente ao cliente. Todos os ninjas pelos quais você ofereceu recompensas estão lá dentro, disse Kakuzu. O cliente abriu os pacotes, verificou se os alvos estavam corretos e pagou prontamente. Claramente, esse cliente em particular não era alguém com quem se devesse brincar. Se o pagamento tivesse sido mesquinho, Kakuzu não teria hesitado em levar a cabeça do cliente também para recuperar suas perdas. Após receber o pagamento, Kakuzu examinou o quadro de recompensas e franziu a testa. Havia vários anúncios, mas a maioria pagava pouco ou exigia muito trabalho tedioso. Como um shinobi antigo e veterano de guerra, Kakuzu não podia passar os dias fazendo tarefas para os outros, como alimentar animais de estimação ou cuidar de crianças. Certo, naquele instante, Kakuzu visualizou Senshi em sua mente. Se ao menos Senshi estivesse ali agora. Com sua técnica de clone de madeira, Senshi poderia ter concluído facilmente todas aquelas tarefas triviais, deixando as missões mais lucrativas para eles, sem precisar escolher. Que conveniente. Ufa, Kakuzu suspirou pesadamente. Nunca imaginei o quão problemática seria a vida sem Senshi por perto. Sua técnica de medo da terra não era nem de longe tão prática quanto os clones de madeira de Senshi para lidar rapidamente com várias tarefas. Por fim, Kakuzu escolheu uma recompensa que ao menos parecia decente e um tanto lucrativa. Nesse instante, Idan, que estava parado em silêncio a um lado, se pronunciou. Kakuzu, você está falando sério sobre aceitar mais trabalhos? Você perdeu a cabeça? Você não dá valor nenhum à sua vida? Idan olhou para ele incrédulo. Desde que se juntaram a Akatsuki, não tinham parado de trabalhar um segundo sequer. Idan estava ficando farto. Ele se juntou a Akatsuki para espalhar sua fé, não para se afundar em tarefas intermináveis. Com Kakuzu o arrastando de um trabalho para outro, ele não tinha tempo para pregar a palavra de Jashin. Kakuzu sentiu uma pontada de irritação. A princípio, ele achou que Idan era um parceiro decente. Ele até diminuiu sua carga de trabalho habitual para evitar assustar o recém-chegado. Afinal, mesmo alguém com imortalidade poderia ficar entediado se forçado a realizar tarefas no ritmo frenético em que Senshi costumava trabalhar. Kakuzu se considerava razoável. E lá estava Idan, reclamando com uma intensidade bem menor do que a usual. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa, disse Kakuzu. Ele considerou isso bastante generoso, 10 minutos eram mais do que suficientes. Afinal, quando estava com Senshi, eles praticamente trabalhavam sem parar, em missões consecutivas, sem descanso. Mas Idan ficou ainda mais agitado, sentindo que aquela era a gota d'água. Ele disparou. Uma pausa de apenas alguns minutos? Você está mesmo louco, Kakuzu. Se alguém mais quiser essas recompensas, que fique com elas. Cansei de fazer isso com você. Dito isso, Idan se virou e saiu andando, como se temesse que Kakuzu tentasse impedi-lo. Kakuzu franziu a testa observando-o partir. Por que esse cara não tem nenhuma paixão por missões? Ele soltou um suspiro profundo. Desde que Senshi foi embora, minha renda obviamente sofreu um grande baque, pensou ele melancolicamente. Isso não é um bom presságio. Então ele aceitou mais uma missão, cumpriu-a sem muita vontade e voltou para casa. Ao se aproximar da porta da frente, Kakuzu avistou as pegadas tênues que Senshi havia deixado, o que lhe causou uma onda de nostalgia. Murmurou algo inaudível e abriu a porta, com a mente fervilhando com a ideia de talvez conversar com Nagato sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com Senshi. Talvez fosse um caso de pensamentos diurnos, sonhos noturnos, mas Kakuzu de repente achou que estava alucinando. Lá em seu quarto, onde Senshi absolutamente não deveria estar, estava o próprio Senshi, sentado casualmente na cama de Kakuzu com as pernas cruzadas. Ao notar a entrada de Kakuzu, Senshi acenou alegremente. E aí, Kakuzu, quanto tempo? Kakuzu congelou por um segundo ao ouvir a voz familiar. Então, uma possibilidade lhe ocorreu. Ele bateu a porta com força e começou a controlar a respiração, tentando acalmar seu chakra desordenado. Isso deve ser um genjutsu, pensou. Não é possível que Senshi apareça justamente depois de eu estar pensando nele. Além disso, Senshi deveria estar em alguma missão a essa hora. Como ele poderia estar na minha casa? Assim que teve certeza de que havia se estabilizado, Kakuzu empurrou a porta e a abriu novamente. Lá dentro, Senshi ainda estava lá, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Senshi, que acabará de cumprimentar Kakuzu, ficou encarando a porta agora fechada, com pontos de interrogação praticamente flutuando sobre sua cabeça. O que diabos? O que Kakuzu está aprontando agora? Antes que Senshi pudesse se levantar e verificar, Kakuzu abriu a porta uma segunda vez e praguejou alto. Droga, não é um genjutsu. É você mesmo, Senshi. O que você está fazendo aqui? Senshi deu de ombros. Como assim? O que eu estou fazendo? É claro que sou de verdade. Voltei porque terminei minha missão. O que, você não está feliz em me ver?
Ao ouvir essas palavras, Kakuzu assumiu uma expressão complexa. Sim, ele sentia falta dos tempos áureos de missões altamente eficientes e dos grandes lucros que as acompanhavam. Mas a aparição repentina de Senshi daquela forma o deixava ansioso em vez de animado. Não era que Kakuzu detestasse ou temesse Senshi. Ele realmente sentia nostalgia da parceria que tinham. Mas a abordagem frenética de Senshi, missão após missão, era desumana. Kakuzu não estava mentalmente preparado para voltar imediatamente àquele estilo de vida de viciado em trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reacostumar-se ao ritmo de Senshi era assustador. O humor de Kakuzu oscilava entre o desejo de ganhar mais dinheiro com maior rapidez e a preocupação de ser levado à exaustão pelo ritmo insano de trabalho de Senshi. Ele encarou Senshi com um olhar extremamente conflituoso. Ao ver aquele olhar, Senshi sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que há com ele? Eu só estava brincando. Por que esse olhar tão intenso? Temendo que as coisas pudessem sair do controle, Senshi disse rapidamente. O motivo de eu estar aqui é realmente importante. Criei um corpo de mercenários. Você quer se juntar a nós? Capítulo 74. Corpo de mercenários. Kakuzu repetiu as palavras quase que instintivamente. A organização Akatsuki era bastante flexível. Contanto que ninguém traísse o grupo ou colocasse seus interesses em risco, ela tolerava muita coisa de seus membros ninjas renegados. Afinal, se não fosse tão tolerante, jamais teria permitido que alguém como Orochimaru continuasse causando problemas, nem teria deixado Sasuke formar a Ibi. Taka mais tarde. Além disso, todos na Akatsuki tinham segredos, e Nagato nunca os investigava. Portanto, se Senshi criou seu próprio grupo mercenário ou se Kakuzu decidiu se juntar a ele, isso não era relevante. A única coisa que intrigava Kakuzu era porque Senshi havia decidido repentinamente criar um grupo assim. Haveria algum negócio que ele não conseguia resolver sozinho? A expressão de Senshi tornou-se séria. Ele falou devagar. Acredito que o poder de uma única pessoa é limitado. Mesmo que você e eu trabalhássemos sem parar, só conseguiríamos atender a todos os pedidos do mercado negro em um lugar por vez. Mas com um corpo mercenário é diferente. Agiríamos como um todo unido. Poderíamos ter ninjas espalhados pelo mundo shinobi, cada um aceitando diferentes recompensas e trabalhos. Sem falar que poderíamos compartilhar recursos, informações sobre recompensas em diferentes áreas, esse tipo de coisa. Meu plano é construir uma marca de renome, o corpo mercenário mais forte de todo o mundo shinobi, sem exceção. Enquanto a Akatsuki age em segredo, nós podemos ser tão visíveis quanto quisermos. Um dia todo mundo shinobi conhecerá nosso corpo, e sempre que precisarem de uma missão, pensarão em nós primeiro. Ao ouvir a visão apaixonada de Senshi, o velho fóssil Kakuzu não pôde deixar de sentir uma pontada de entusiasmo. Se o corpo se mostrasse tão forte quanto Senshi esperava, eles poderiam escolher as recompensas mais valiosas à vontade. Parecia bastante tentador. Então ele perguntou, quem mais faz parte desse seu corpo de mercenários? Senshi respondeu com naturalidade, Karin Uzumaki, Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki. Kakuzu ficou sem palavras. Senshi havia falado maravilhas do grupo com frases grandiosas como, o corpo mercenário mais forte do mundo shinobi, e sucesso da missão absolutamente garantido, mas, além do próprio Senshi e de Kakuzu, que ainda não havia se juntado a eles, o resto era um bando de criancinhas? Só vejo um bando de pirralhos. Não me diga que isso é só você e a Karin brincando de casinha? Kakuzu resmungou, demonstrando pouco impressionado. Senshi balançou a cabeça. Eu sempre levo as missões a sério. Você já deveria saber disso, Kakuzu. Após pensar um pouco, Kakuzu deu de ombros. Tudo bem, eu participo. Ao ouvir isso, Senshi abriu um sorriso e deu um tapinha no ombro de Kakuzu. Ele havia imaginado que de todos os shinobi da Akatsuki, aliás, de todo o mundo ninja, Kakuzu era um dos poucos que se qualificavam e atendiam às condições para se juntar ao seu corpo mercenário. Ele não o decepcionaria. Muito bem, então. Vá com calma por enquanto. Dito isso, Senshi ativou sua habilidade Karma e desapareceu do local. Kakuzu ficou paralisado, perplexo. Calma aí. Será que Senshi disse isso mesmo? Não era rotina para Senshi arrastá-lo imediatamente para algum centro do mercado negro para missões de caça à recompensa sem parar? Kakuzu já tinha preparado um monte de desculpas, como o fato de ser parceiro de Idan, ou que tinha outras tarefas na agenda. Ele até já tinha ensaiado cenários plausíveis na cabeça para se esquivar da enxurrada de missões de Senshi. Mas agora o vá com calma de Senshi o deixou sem nada. Ele simplesmente saiu correndo sem nem olhar para trás. Kakuzu se sentia dividido. Não deveria estar feliz, eu estava preocupado que ele me jogasse de volta em missões sem parar em uma velocidade insana, e agora ele não está fazendo isso. Por que me sinto meio decepcionado? A partida de Senshi, no entanto, não foi motivada pela bondade de deixar Kakuzu descansar. Longe disso, ele adoraria manter Kakuzu trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal, agora que Kakuzu havia se juntado ao corpo de espiões, cada missão concluída renderia a Senshi uma parte do lucro, um capitalista sem escrúpulos clássico. Dizer para Kakuzu pegar leve foi mais uma frase de efeito, dada a natureza viciado em trabalho de Kakuzu. Ele não ficaria ocioso por muito tempo de qualquer maneira. Enquanto isso, Senshi tinha algo mais urgente para resolver. Ele caminhou por Amegakure, seguindo seu sentido mantra, e parou diante de Pen. Pen disse ele diretamente, acredito que os Ami deveriam fundar uma academia ninja. Até mesmo o rosto normalmente inexpressivo de Pen demonstrou clara surpresa com isso. Uma academia ninja, em Amegakure? Como isso se encaixava no estilo da Akatsuki? Por dentro, Nagato estava cheio de dúvidas. Amegakure é apenas uma pequena vila. Por que uma academia ninja aqui?
Senshi não respondeu imediatamente. A ideia de fundar uma escola ninja surgiu depois que o recurso de corpo de mercenários foi desbloqueado em seu sistema. Não era um capricho, ele tinha planos mais ambiciosos. O novo módulo do sistema lhe dava um novo canal para recrutar potenciais talentos mercenários. Agora, a chave era descobrir como expandir o corpo com pessoas que não fossem apenas uma ralé aleatória. Ele também precisava manter a qualidade. Afinal, não estava apenas falando da boca para fora ao afirmar estar construindo o corpo mercenário mais forte. Se eles falhassem em missões à torto e à direito, ninguém confiaria a eles missões bem remuneradas. Além disso, nem todos podiam ser reconhecidos pelo sistema de Senshi como recrutáveis. A julgar pelo fato de que até então apenas Kakuzu, Karin, Sasuke e Naruto se qualificavam, a confiança pessoal em Senshi parecia ser um fator crucial. Por isso Nagato, apesar de trabalhar com Senshi há algum tempo, ainda não era reconhecido pelo sistema como um candidato. O truque, raciocinou Senshi, era que a confiança é difícil de construir entre renegados adultos endurecidos pela batalha, mas crianças, por outro lado, eram mais fáceis de guiar. Enquanto Pain Nagato ainda franzia a testa, Senshi tossiu levemente. Pense bem. As 5 grandes nações Shinobi têm tantos ninjas, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, enquanto a Akatsuki tem apenas uns 10 membros. No campo de batalha, um de nós pode ter que lutar contra 10.000 deles. É como ter que lidar com 10.000 porcos, só que esses porcos são ninjas habilidosos, como a dupla AB de Kumo, a estrela em ascensão de Kirishima, Terumi Mei, o Sannin de Konoha, Tsunade e Jiraiya. Nenhum deles é alvo fácil. Até nós precisamos de tempo e esforço para derrotá-los. Ao ouvir o nome de Jiraiya, o corpo de Pen enrijeceu por um instante. Era exatamente a reação que Senshi esperava. Ele continuou: toda grande nação tem sua própria vila secreta e academia ninja. É o sistema educacional estabelecido por elas. Se a Megakuri quiser se fortalecer, ficar forte o suficiente para enfrentar as 5 grandes vilas, então precisamos fazer algumas mudanças. Sabe o que mais me impressionou durante meu tempo em Konoha? Senshi fez uma pausa antes de responder a própria pergunta. Percebi que a geração mais jovem de Konoha é extremamente talentosa. Eles já são bem treinados antes mesmo de saírem da academia. Quando amadurecerem, continuarão a impulsionar o poder militar de Konoha. Se um dia entrarmos em guerra com as 5 grandes nações, essas crianças se tornarão as novas tropas. Enquanto isso, a Megakuri não tem futuro. Se algo acontecer com a Akatsuki, ou se nossos veteranos morrerem, tudo o que construímos se perderá com eles. Não se esqueçam, ainda precisamos capturar as bestas com cauda. Nagato achou o ponto de vista de Senshi surpreendentemente razoável. Senshi prosseguiu: se criarmos nossos próprios ninjas do zero, eles serão leais, podemos confiar neles. Mesmo que sejam apenas genins no início, isso já ajuda. Se encontrarmos algum prodígio, melhor ainda. Compare isso com os nossos membros atuais da Akatsuki. Quantos deles seguem ordem sem questionar? A maioria são renegados desleais. E de fato Nagato não podia negar. Antes da chegada de Senshi, o único membro verdadeiramente confiável da Akatsuki era Kakuzu. Os demais, como Sasori ou Orochimaru, faziam praticamente o que queriam e mal participavam de missões, a menos que estivessem relacionadas à captura de bestas com cauda. Se eles cultivassem seus próprios ninjas, essas novas elites poderiam eventualmente superar os membros mais antigos e pouco cooperativos. Isso realmente poderia resolver muitos problemas de uma só vez. Ao refletir sobre o assunto, Nagato percebeu que a ideia de Senshi não era apenas um devaneio. Desde a chegada de Senshi, até mesmo Orochimaru havia encontrado motivação para concluir algumas tarefas. Se até aquela cobra podia ser convencida, certamente um talento local leal poderia superá-lo, certo? Então Nagato demonstrou interesse. Você tem razão. Mas onde vamos encontrar os professores e os alunos? Isso já é um problema por si só. A Megakuri era minúscula, e chovia constantemente graças ao tigre da chuva à vontade, tornando o clima inóspito. Eles já estavam encurralados entre as 5 grandes nações, mal conseguindo sobreviver. Mesmo que construíssem uma escola, haveria alguém para frequentá-la? É claro que Senshi não ia deixar Pen dispensá-lo. É isso mesmo, este mundo nunca fica sem refugiados. As guerras intermináveis deixam inúmeras pessoas desenraizadas de seus lares, vagando como órfãs e exiladas. A Megakuri pode acolher essas pessoas e treiná-las, transformando-as em nossas armas mais valiosas contra as grandes nações. Por exemplo, o clã Uzumaki é um bom exemplo. Nagato pareceu surpreso. Não esperava que Senshi mencionasse algo assim. Mas de fato, órfãos de guerra era um termo com o qual ele próprio estava muito familiarizado. Ele próprio já havia sido um. Embora soasse cruel se você olhasse pela perspectiva dos órfãos, um ambiente estável para viver era exatamente o que eles desejavam. Se ao menos houvesse uma academia ninja para Nagato e seus amigos. Após alguns instantes de reflexão, a expressão de Pen tornou-se grave novamente. Ele falou em tom ponderado. Na verdade, não é uma má ideia. Senshi deu de ombros levemente. Ele não tinha nenhum orgulho de clã particular só por carregar o nome Uzumaki, mas se tivesse os recursos, ajudar os remanescentes dispersos de seu clã não parecia tão ruim. Afinal, na história original, tanto Naruto Uzumaki quanto Karin Uzumaki tiveram infâncias dolorosas. E os dois estavam em Konoha, que já era um lugar relativamente mais seguro. Imagine o desespero dos membros dispersos do clã que ainda poderiam estar por aí. Cabelos vermelhos chamavam muita atenção, garantindo que eles tivessem muita dificuldade em se esconder. Além disso, o clã Uzumaki possuía reservas de chakra imensas, tornando-os uma linhagem ninja ideal. Alguns, como Karin e sua mãe, tinham sangue com propriedades curativas. E o clã possuía formidáveis artes de selamento, correntes de selamento adamantinas, olho da mente do Kagura e muito mais. Habilidades poderosas que interessavam muito a Senshi.
Se ele desse abrigo aos sobreviventes Uzumaki, em troca eles poderiam lhe emprestar seu poder. Uma troca justa. Ainda assim, Nagato parecia preocupado. Respirou fundo, decidindo ser franco. Afinal, Senshi agora era um membro fundamental em quem podiam confiar, pelo menos aos olhos de Nagato. Só que aquele Uchiha Madara insistia em falar mal de Senshi, e Nagato considerava aquele velho fosse um obstáculo para a verdadeira paz. Acolher refugiados e construir uma escola são ótimas ideias, mas são muito caras, disse Pen secamente com um rosto inexpressivo. A organização não tem dinheiro suficiente. Se pudesse fazer um gesto de impotência, o teria feito, mas Nagato era orgulhoso demais para isso. Todos sabiam que Senshi era o maior arrecadador da Akatsuki. Desde que ele se juntara ao grupo, a renda havia disparado. Mesmo assim, a Akatsuki não estava ali apenas para ganhar dinheiro, tinha um objetivo maior: impor a paz pela força. Não podiam simplesmente investir todos os seus recursos nessa ideia de escola. Além disso, Nagato tinha outro pensamento silencioso: contratar Senshi também era caro. Sempre que precisavam de um serviço de primeira linha, tinham que pagar os altos honorários de Senshi. Mas Senshi apenas esboçou um sorriso misterioso. Se eu sugerir essas coisas, obviamente eu pagarei por elas. Só me coloquem como diretor, é tudo o que peço. Ele acenou com a mão de forma expansiva, como se dinheiro não significasse nada para ele. Curiosamente, não era totalmente fingimento. Suas missões no sistema o recompensavam com enormes pilhas de dinheiro, sobras de todos os seus trabalhos no mercado negro. Suas despesas diárias eram mínimas, até mesmo sua comida e roupas frequentemente vinham dos sorteios aleatórios do sistema. Em essência, ele era um imã de dinheiro, só entrava, nunca saía. Se ele investisse essa riqueza em Amegakuri, ela circularia e revitalizaria a economia local. Isso, por sua vez, significava pagamentos maiores para futuras missões de recompensa e mais pontos de mercenário para Senshi, outro ciclo de benefício duplo. Além disso, ele estava ativamente buscando novos recrutas para seu corpo de mercenários. Investir em educação nesse sentido era uma estratégia perfeita. Nagato desconfiou imediatamente, aquilo era um gesto grande demais e generoso demais vindo do notoriamente mercenário Senshi. Construir uma escola em Ami e acolher tantos refugiados custaria uma fortuna, mas o benefício direto para Senshi parecia incerto. Senshi não era exatamente conhecido por seu altruísmo exemplar. Será que ele de repente se tornou caridoso, passando a ver o dinheiro como algo sem valor e desejando apenas fazer o bem? Absolutamente não. Senshi ser bom era ridículo. Ele era a própria definição de sem pagamento, sem missão. Isso significava que ele era totalmente devotado à causa da Akatsuki, pronto para ajudá-los de graça? Também improvável. Senshi podia ser um dos melhores membros, mas definitivamente era um forasteiro, não alguém que compartilhasse da grande visão de Nagato de acabar com a guerra através da dor universal. Então, como Senshi planejava lucrar com tudo isso? Nagato estava perplexo. Com sua experiência, ele simplesmente não conseguia imaginar como investir em educação poderia gerar retorno. As escolas no mundo shinobi eram tipicamente como a Academia de Konoha, onde alguém como Iruka ensinava às futuras gerações que o terceiro Hokage era o Hokage mais forte de todos os tempos, transmitindo a autoridade através da linhagem professor-aluno. Após refletir por um momento, Nagato olhou para Senshi e disse: Senshi, o que você realmente quer? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 75. Senshi deu uma risadinha. Eu só quero montar um corpo de mercenários e fazer um bom trabalho executando as tarefas para Megakuri. Quando penso em quantas pessoas ainda precisam da minha ajuda, dói tanto que me falta o ar. Mas eu sou só uma pessoa e não consigo dar conta de tudo sozinho. É por isso que preciso de mão de obra. Já que não consigo encontrar pessoas suficientes no mundo ninja, vou treinar algumas eu mesmo. Senshi não se preocupou em esconder seu plano de construir um corpo mercenário. De fato, não era algo que ele pudesse manter em segredo, especialmente porque Nagato tinha muitos canais de informação, até mesmo dentro do território de Konoha. E se seu corpo fosse aceitar missões, precisaria construir sua reputação abertamente, o que Nagato inevitavelmente descobriria. Além disso, estabelecer um corpo de mercenários não entraria em conflito com os interesses da Akatsuki, então Nagato não tinha motivos para se opor. Ainda assim, Nagato ficou sem palavras. Era difícil imaginar um ninja fundando um corpo mercenário e para recrutar pessoas, chegando ao ponto de abrigar refugiados e abrir uma escola. Não parecia um caso de colocar a carroça na frente dos bois? Logicamente, se alguém quer criar um grupo mercenário para realizar missões no mercado negro, seu objetivo geralmente é apenas ganhar recompensas. Quem realmente investiria recursos em trabalho de caridade, como Senshi alegava, ajudando as pessoas puramente por boa vontade? Isso é ridículo. Nagato sabia que algumas pessoas neste mundo poderiam agir por pura benevolência, como Jiraiya Sensei ou Yaiko, mas Senshi definitivamente não era uma delas. Não quando o mercado negro incluía diversas missões que exigiam matar pessoas. Dessa perspectiva, a abordagem de Senshi estava completamente além das expectativas de Nagato. Acolher refugiados e construir uma academia shinobi custaria quantias astronômicas de dinheiro. Será que ele realmente conseguiria recuperar esse investimento simplesmente organizando um corpo de mercenários para realizar missões? Nagato estava cético. Nem todos poderiam ser como Senshi, uma máquina impiedosa de cumprir missões. Talvez só Senshi fosse tão singular, um caso totalmente atípico no mundo shinobi. Lucrar com tudo isso parecia improvável. Será mesmo possível que ele só quisesse cumprir missões no mercado negro, como alegou? Isso foi. Espere. Nagato lançou um olhar desconfiado para Senshi. Um pensamento lhe ocorreu. Se fosse qualquer outra pessoa dizendo algo assim, Nagato teria lhe dado um tapa na boca por falar bobagens.
ou suspeitaria que estivessem tentando enganá-lo. Em circunstâncias normais, ninguém acreditaria nessa explicação. Mas se quem disse isso foi o Senshi, então, por mais absurdo que parecesse, de alguma forma fazia sentido. O que era estranho. Recordando tudo o que havia acontecido desde que conhecera Senshi, e a personalidade de Senshi, Nagato percebeu, talvez fosse verdade. A obsessão de Senshi por missões era simplesmente bizarra, e não apenas na opinião de Nagato, todos que lidavam com ele pensavam assim. Desde que se juntara a Akatsuki, Senshi insistia em cobrar taxas pelas missões, sim, mas os resultados sempre justificavam o custo. Não se encontrava negócio melhor em todo o mundo ninja. E outro ponto, mais do que dinheiro, Senshi parecia se importar com o fato de ser contratado, como se uma relação mercenária em si fosse o que ele valorizava. Nagato se lembrou de ter ouvido de Kakuzu que quando tentaram recrutar Senshi pela primeira vez, ele recusou, a menos que fosse um contrato formal e contínuo. Da mesma forma, no mercado negro, Senshi só se juntou porque Kakuzu o contratou. E agora, Senshi estava disposto a gastar uma fortuna para abrigar refugiados e construir uma escola. Tudo para treinar mais ninjas para realizar missões? Será que Senshi simplesmente adorava fazer missões repetidamente? Quanto mais Nagato pensava nisso, mais fazia sentido. Se o problema de Senshi era que ele não conseguia se satisfazer fazendo tudo sozinho, eventualmente ele ia querer mais pessoas participando das missões. Isso de fato combinava com seu plano de formar um corpo de mercenários. Nagato lançou um olhar estranho para Senshi, mas logo se sentiu aliviado. Então ele simplesmente gosta de fazer missões repetidamente. Isso pode parecer bizarro para um observador externo, mas na Akatsuki, onde quase todos eram anormais de alguma forma, Senshi era praticamente normal em comparação, certamente mais inofensivo do que Kakuzu, que gostava de assassinar companheiros de equipe por recompensas, Sasori, que transformava pessoas em marionetes, ou Itachi, que massacrou todo seu clã. Sim, Senshi era apenas um tipo diferente de excêntrico. Nagato conseguia aceitar isso. Então, da perspectiva de Nagato como líder da Akatsuki, ele não conseguia encontrar nenhum motivo real para se opor ao plano de Senshi. Ele assentiu. Muito bem, se é isso que você tem em mente, então resolva você mesmo. A organização não vai interferir, e a Megakuri e a Akatsuki cooperarão com você se precisar delas, exceto em relação ao financiamento. Logo cedo na manhã seguinte, Senshi bocejou ao retornar para seu quarto, após passar a noite inteira acertando os detalhes com Conan. Apesar de sua constituição robusta, ele ainda estava exausto. Lidar com missões dia após dia já era monótono o suficiente. Mas planejar o projeto de grande escala de abrigar refugiados e estabelecer uma academia ninja o havia esgotado mentalmente. Até mesmo Conan estava exausta. Quanto a Nagato, ele estava agindo como um chefe completamente indiferente, além de concordar que a Megakuri e a Akatsuki cooperariam. Ele não moveu um dedo para ajudar. Então coube a Senshi e Conan resolver cada detalhe, incluindo como gastar a enorme quantia que Senshi havia disponibilizado para abrigar refugiados e construir a escola. Embora Senshi tivesse muito dinheiro guardado, ele ainda precisava gastá-lo com sabedoria. Mesmo que não precisasse dobrar seu investimento como costumava fazer em acordos mútuos, ele não podia se dar ao luxo de simplesmente desperdiçar tudo. Eles precisavam descobrir como acolher os refugiados, onde construir a academia e como administrar as relações entre os recém-chegados e os moradores de Amegakuri. Uma tarefa nada fácil. Felizmente, ele e Conan já haviam elaborado um plano. Caindo na cama, Senshi estalou os lábios e começou a ponderar sobre o futuro. Ele ainda precisava continuar cumprindo missões. Quanto ao corpo de mercenários, bem, a academia ainda estava em construção, então isso podia esperar. A maioria das solicitações dentro da Akatsuki já havia sido atendida. Para qualquer coisa fora. Bang! De repente, a porta da frente foi arrombada com brutalidade. Os olhos de Senshi se estreitaram em irritação enquanto ele se virava para o intruso. Esta é a base da Akatsuki. Quem teria a audácia de arrumar briga aqui? Mas então ele reconheceu quem era. Kakuzu? Ele retraiu o chakra crepitante de relâmpago que se acumulara em sua palma, ergueu uma sobrancelha e perguntou, precisa de alguma coisa? Kakuzu olhou para Senshi deitado na cama e franziu a testa. Você ainda está dormindo? Levante-se, temos missões para cumprir. Senshi quase deu uma gargalhada. Kakuzu, no pouco tempo desde o último encontro, de repente tinha tanta energia? Ele está até tomando a iniciativa de me arrastar para missões? Um dos motivos pelos quais Senshi não havia pressionado Kakuzu antes era que ele pensava que após retornar, deixaria Kakuzu descansar um pouco, como um ato de caridade. Já que Kakuzu vinha farmando missões quase sem parar e precisava de um tempo livre de vez em quando. Senshi jamais imaginou que Kakuzu bateria em sua porta primeiro, exigindo que voltassem ao mercado negro. Muito bem, amigo, pensou Senshi com um sorriso malicioso. Você pediu por isso. Ele estava mais do que pronto para voltar ao modo demônio coletor de tarefas se Kakuzu se oferecesse para isso. Além disso, desta vez fora Kakuzu quem insistira, ele não seria capaz de recusar depois, por mais desgastante que fosse. No momento em que Senshi estava prestes a concordar, avistou outra pessoa, uma figura familiar, entrando atrás de Kakuzu. Idan. Então esse é o Idan, hein? Senshi rapidamente entendeu a situação. Esse deve ser o novo parceiro do Kakuzu. De fato, a dupla imortal. Ele lembrou da peculiar habilidade de Idan, a imortalidade. Claro, em termos de força bruta, Idan talvez não se comparasse a alguns dos melhores lutadores. Por exemplo, se ele lutasse contra Shizui ou Itachi, um único genjutsu poderia incapacitá-lo. Mesmo Kakuzu, conhecendo o truque de Idan, provavelmente encontraria uma maneira de enterrá-lo vivo, como Shikamaru fez.
Mas ainda assim, a verdadeira imortalidade era extremamente rara. Ao contrário de Kakuzu, cujo medo da terra lhe dava vários corações extras, mas ainda o deixava exausto às vezes, Idan possuía a imortalidade genuína. Ele podia ser explodido em pedaços e eventualmente se reconstruir. Excesso de trabalho ou morte não o deteriam permanentemente. Isso significava nada de pausas, nada de dias de descanso, nenhum risco de lesão fatal. A mente de Senshi fervilhava. Espere, isso é incrível. Ele não pode morrer? Mesmo que ele desmaie de exaustão, dê um pouco de tempo e ele estará de volta com força total. Todas as vezes que Kakuzu ou outros membros da equipe precisaram descansar prejudicaram a eficiência das missões de Senshi. Mas com Idan, que nunca morreu de verdade, isso não aconteceria. Aos olhos de Senshi, Idan era o parceiro de missão perfeito, um candidato ideal para trabalho ininterrupto, o mula de trabalho definitivo. O rosto de Senshi iluminou-se com o que Idan acreditava ser um sorriso caloroso e amigável, embora para ele parecesse decididamente predatório. Sentindo aquele olhar perturbador, Idan instintivamente se encolheu atrás de Kakuzu. Mesmo tendo a proteção de Jashin, ele pressentiu algo aterrador nos olhos de Senshi, como se Senshi estivesse tramando algo perigoso ou desrespeitoso. Kakuzu, percebendo o olhar, perguntou: Senshi, por que você está encarando minha parceira? Senshi disse calmamente: seu parceiro? Ele parece ótimo, acho que vou ficar com ele. Agora ele é meu. Kakuzu, Idan, os dois ficaram olhando para Senshi, perplexos. O que ele está dizendo? Desde quando um parceiro pode ser reivindicado assim, como se fosse uma troca de bens? Num instante, Kakuzu percebeu que Senshi estava tentando raptar Idan. Claro, Idan não era exatamente um santo, mas era estranho ser roubado tão descaradamente. Senshi. Antes que Kakuzu pudesse terminar, Senshi passou um braço em volta do pescoço de Idan, puxando-o para perto. Olha, amigo, seguir o Kakuzu é um beco sem saída. Vem comigo e vamos conversar sobre um acordo melhor. Em pânico, Idan tentou soltar o braço de Senshi, mas descobriu que era tão rígido quanto aço. A força era tão grande que quase o sufocou. Desamparado, ele olhou para Kakuzu em busca de socorro. Ei, me solta. Kakuzu também protestou. Senshi, sério? O que você está fazendo? Esse é meu parceiro. Senshi o ignorou, girou com Idan a reboque e acenou para Kakuzu. Kakuzu, você já passou dos 80, está velho o suficiente para lidar com as coisas sozinho, sem precisar depender de ninguém. É hora de amadurecer e conduzir missões por conta própria. Eu acredito em você. Dito isso, Senshi se afastou, arrastando Idan consigo. Não era brincadeira. Kakuzu já havia se juntado ao corpo de mercenários de Senshi, o que significava que, da perspectiva de Senshi, Kakuzu estava efetivamente na folha de pagamento, e qualquer missão que Kakuzu realizasse renderia a Senshi 50% dos pontos de mercenário de graça, sem necessidade alguma de acompanhá-lo. Enquanto isso, a imortalidade de Idan era muito mais valiosa se Senshi conseguisse convencê-lo a participar de missões diárias. E Senshi já era um nome de peso o suficiente para não precisar mais da imagem de Kakuzu para conseguir tarefas bem remuneradas no mercado negro. Deixado para trás, Kakuzu ficou boquiaberto olhando para a porta. Ele era quem tinha vindo para arrastar Senshi para as missões, mas acabou sozinho, sem seu parceiro Idan. Será que agora sou apenas um fardo extra? Em outros lugares, Obito Tobi acabará de se encontrar com Zetsu. Com o senho franzido, Obito declarou: Zetsu, Nagato está perdendo o controle. Precisamos rever nossos planos. Para garantir o sucesso do plano Olho da Lua, devemos tomar o poder real na Akatsuki. Também devemos expulsar aquele Senshi da organização, ou enterrá-lo. Ao pronunciar o nome de Senshi, medo e raiva brilharam nos olhos de Obito. A força de Senshi era muito além do normal. Além disso, seu ritmo de crescimento superava o de todos os outros ninjas. Quando se juntou a Akatsuki, ele e Kakuzu empataram em uma luta. Pouco tempo depois, Senshi já era forte o suficiente para dominar Kakuzu instantaneamente. Em seguida, quase matou o próprio Obito, humilhando-o em uma derrota humilhante. Isso aconteceu há algum tempo. Quem sabe o quão poderoso Senshi havia se tornado desde então. Isso fez o estômago de Obito revirar. Ele ainda não havia encontrado uma maneira de neutralizar o jutsu bizarro de Senshi, que conseguia invadir sua dimensão Kamui, um dos pilares de seu estilo de luta. Nem mesmo recuperar seu segundo Sharingan havia aliviado sua ansiedade. Por isso ele viera ver Zetsu, na esperança de que pudessem elaborar um plano para derrotar Senshi ou, pelo menos, expulsá-lo da Akatsuki. Caso contrário, Obito temia que, com o apoio de Senshi, Nagato resolveria os problemas facilmente e se tornaria impossível de manipular. Obito culpava Nagato por vazar a conversa e por ter colocado Senshi contra ele. Ele não confiava mais em Nagato e sabia que, para atacá-lo, inevitavelmente precisaria lidar com Senshi primeiro. Principalmente agora, a Akatsuki havia efetivamente contratado Senshi como mercenário permanente, forjando um laço bastante estreito. Para forçar Nagato a se dobrar, eles teriam que remover Senshi da equação. Capítulo 76. Inesperadamente Zetsu balançou a cabeça suavemente e disse: isso não vai funcionar. Por enquanto, no que diz respeito a Akatsuki, Senshi Uzumaki é uma peça indispensável. Além disso, apenas Nagato possui o Rinnegan. Precisamos do poder dele. Se tomarmos o controle da organização de uma forma que o faça retirar seu apoio, isso seria uma perda colossal. Como mentor oculto por trás da gangue de marionetes, o filho mais dedicado do mundo ninja, Zetsu tinha suas próprias intenções. O chamado plano Olho da Lua era algo que ele vinha usando para enganar Uchiha Madara e Obito.
Seu único objetivo verdadeiro era ressuscitar sua mãe. Para isso, ele estava disposto a sacrificar tudo. Ele havia permanecido escondido no mundo ninja por muito tempo, tudo para alcançar esse objetivo. Agora que estava prestes a presenciar a ressurreição de sua mãe, não havia como permitir que Obito atrasasse as coisas. A eficiência de Senshi Uzumaki em capturar bestas com cauda era simplesmente altíssima, ele praticamente deu o primeiro passo nas caçadas da Akatsuki. Se não fosse pela preocupação de Nagato com a captura em larga escala de bestas com cauda, que poderia incitar a ira coletiva das 5 grandes nações, eles provavelmente já teriam reunido o chakra das 9 bestas com cauda para a estátua Gedo e iniciado o plano. Talvez, num cenário ainda mais ousado, Zetsu já tivesse visto sua mãe. Mas Obito ainda era uma ferramenta importante. Mesmo que eventualmente tivesse que morrer, ele precisava cumprir seu papel primeiro. Então Zetsu queria acalmá-lo. Com isso em mente, Zetsu acrescentou: não se preocupem, Nagato não nos traiu, e já temos um jeito de manter Senshi sob controle. Madara disse que o plano Olho da Lua começará, ninguém poderá impedi-lo. Ao ouvir o nome de Uchiha Madara, os pensamentos de Obito se voltaram para aquele velho frágil que ele havia encontrado certa vez. Por um instante, Obito ficou em silêncio. Madara, um nome que outrora rivalizava com Hashirama, realmente abalou o mundo ninja. Mesmo a imagem de seus últimos anos de vida permanecia intimidante. Obito compreendia o peso daquele nome. Afinal, por que mais ele se apoiaria tanto no Kamui, ou em proclamar eu sou Uchiha Madara? Resmungando, Obito disse friamente, é melhor que seja assim. Zetsu não disse mais nada. Ele já sabia que alguns dias atrás Nagato havia enviado Orochimaru a Komogakure para capturar uma besta com cauda. Além disso, através da vigilância de Zetsu branco sobre Orochimaru, Zetsu estava bem ciente de que Senshi estava envolvido. Mais importante ainda na visão de Zetsu, Orochimaru agora tinha poder suficiente para capturar uma besta com cauda de Komo. Portanto, esta missão não era apenas um ato de captura, era também um teste, uma sondagem da tolerância das grandes nações. Se as 5 grandes nações não lançassem uma repressão imediata e decisiva contra Akatsuki, o plano Um Saco de Arroz, de Nagato provavelmente entraria em ação. Além disso, devido aos longos anos em que permaneceu à espreita desde a era de Madara, Zetsu sabia que se apenas uma ou 2 bestas com cauda fossem capturadas, as 5 grandes nações não arriscariam uma guerra total contra Akatsuki imediatamente. Elas tinham muitas preocupações, não apenas com Akatsuki, mas também com a possibilidade de serem apunhaladas pelas costas por outras grandes nações. Somente se a maioria das bestas com cauda fosse capturada, representando uma ameaça real, as grandes nações deixariam de lado suas rivalidades e se uniriam contra Akatsuki. Isso já havia sido um grande obstáculo no plano, mas as coisas mudaram. Com Senshi Uzumaki ao seu lado, uma vez que ele se empenhasse, reunir todas as bestas com cauda era praticamente uma tarefa concluída. As burocracias inchadas das 5 grandes nações talvez não conseguissem organizar um contra-ataque adequado a tempo. A Akatsuki triunfaria antes que as nações pudessem fazer algo sério. Mais importante ainda, Senshi era simplesmente útil demais, muito mais do que Obito, que tendia a se deixar levar por sentimentos pessoais e ainda hesitava em recuperar seu próprio Sharingan. Mas Senshi, ele só se importava em completar missões, sem nenhum interesse em alianças pessoais. Zetsu ouvirá muitos rumores de que ele trairia seus companheiros se a situação exigisse. Ironicamente, uma pessoa assim era mais confiável para se usar. Ao contrário de Obito, que estava sempre sem dinheiro, Zetsu possuía seu jutsu barata e podia viajar livremente pelo subterrâneo, coletando tesouros escondidos pela erosão do tempo. Se quisesse contratar Senshi para caçar bestas com cauda, ou para outras tarefas, poderia fazê-lo facilmente. Portanto, Zetsu discordava completamente da ideia de Obito de cortar o apoio financeiro de Nagato e Senshi. Pelo contrário, na mente de Zetsu, contanto que houvesse dinheiro suficiente, Senshi Uzumaki era a arma mais perigosa e útil do mundo ninja. Enquanto isso, arrastando Idan consigo, Senshi entrou no mercado negro. Ei, Idan, hoje quero que você faça missões comigo. Veja, o mercado negro está ali na frente. Você só precisa ir lá, aceitar todas as recompensas em seu nome e depois me contratar para ajudar a completá-las. Entendeu? Sou generoso. Você é novato, mas não vou te enganar, dividiremos as recompensas meio a meio. Combinado? Ele não estava mentindo. Senshi não se importava realmente com o dinheiro em si, apenas com os pontos de missão por ser contratado. Então Idan receberia 50% da recompensa em dinheiro, assim como quando Kakuzu se associou a Senshi pela primeira vez. Claro, para Senshi, não era roubá-lo, ele chamava isso de guiar Idan rumo à prosperidade mútua. Infelizmente para Senshi, Idan, que estava praticamente sem dinheiro, não entendia suas boas intenções. Ele praguejou mentalmente. Será que todos esses caras da Akatsuki são malucos? Eles ficam falando de um grande objetivo de trazer paz ao mundo ninja, mas todos eles são obcecados por essas missões de recompensa. Kakuzu não era tão ruim, pelo menos ele não me forçou. Mas esse tal de Senshi simplesmente me arrastou comigo, quer eu quisesse ou não. No entanto, com o braço de Senshi apertando seu pescoço como um torno, Idan não ousou xingar em voz alta. Em vez disso, tentou. Se são só missões, você não pode fazê-las sozinho? Senshi lançou-lhe um olhar feroz, apertando o abraço. Somos todos amigos aqui. Como eu poderia ficar com todo o dinheiro só para mim? É claro que quero compartilhar. Você não viu Kakuzu correndo para me procurar assim que pôde? Eu recusei, dando a você a oportunidade porque você é novo. Muita gente mataria para ser minha sócia, sabia? Senshi falou com seriedade, como se a alegria de cumprir missões fosse uma fé sagrada que ele estivesse compartilhando. Idan, no entanto, sentiu apenas confusão. Então por que não ir com Kakuzu? Ele é. Mas antes que pudesse terminar, Senshi lançou-lhe um olhar assassino, e Idan engoliu as palavras, corrigindo-se apressadamente.
Quer dizer, eu não preciso de dinheiro. Por que não deixar outra pessoa aproveitar essa oportunidade? Ele parecia justo, como um herói altruísta. Mas Senshi não lhe deu chance de recusar. Com um puxão brusco, apertou o pescoço de Idan com mais força. O rosto de Idan começou a ficar azul. Claro, Idan era imortal, mas ainda assim sentia a dor e o medo de sufocar. Esta é a sua chance de se aprimorar e se fortalecer, repreendeu Senshi. Por que vocês novatos são tão ingratos? Idan não conseguiu responder. Estava ocupado demais tentando não desmaiar. Finalmente, ergueu as mãos em sinal de rendição. Senshi diminuiu a pressão. Idan recuperou o fôlego. Tudo bem, eu faço as tarefas com você. Você poderia pelo menos me liberar para que eu possa aceitar uma recompensa e então te contratar formalmente? Senshi assentiu com a cabeça, soltando. Mas no instante em que o aperto de Senshi afrouxou, Idan agarrou sua foice e golpeou Senshi furiosamente, gritando. Você acha que eu vou simplesmente aceitar suas besteiras? Eu odeio tudo relacionado ao mercado negro. Morra! Idan esperava ver sangue ou ao menos ouvir um gemido. Mas em vez disso, rachadura. Sua foice, supostamente de alta qualidade, estilhaçou-se com um impacto, como se tivesse atingido um metal indestrutível. Idan olhou perplexo. Aquela foice era uma arma valiosa do culto Jashin. Como podia simplesmente se partir no corpo do alvo? Ele não havia sentido nenhum chakra visível ou jutsu defensivo. Ou aquilo era uma ilusão, ou o corpo de Senshi era muito mais resistente do que qualquer ferramenta ninja de alto nível. Mas ele não teve tempo para pensar, a risada sinistra de Senshi ecoou em seus ouvidos, acompanhada pelo estalo de seus nós dos dedos. Terminou seu swing? E acho que agora é minha vez. Já chega, já chega. Senshi, cara, me desculpa, por favor, para. Os lamentos de dor de Idan ecoavam pelo mercado negro. A imortalidade era ótima, mas os golpes de Senshi eram duros como aço, e embora Idan não morresse, ainda sentia dor. Pior ainda, cada soco atingia um ponto vital. E como Idan era imortal, Senshi não se preocupava em se conter. Idan não conseguia sequer arranhar a pele de Senshi, então não tinha como contra-atacar. Ele obteve esse corpo de morto-vivo por meio de experimentos no culto Jashin de Yugakuri, sendo o único caso bem-sucedido. Mesmo assim, foi mais fácil comparado ao que ele estava sofrendo agora. Naquela época, após os experimentos, ele ao menos ganhou poder. Mas isso? Tudo que ele estava recebendo era sofrimento sem fim. Por fim, Senshi fez uma pausa, deixando Idan machucado e tremendo. Eu sou alguém que prefere dialogar com as pessoas. Se você ainda não quiser, posso continuar te ensinando lógica, ponto. Idan engoliu em seco. Você chama isso de razão. Senshi deixou relâmpagos crepitarem ao redor da palma da mão, exibindo um sorriso sádico. Tenho muitos outros motivos para lhe mostrar. Gostaria de continuar? Idan ficou momentaneamente sem palavras. Já tinha aguentado o suficiente. Completamente intimidado, ele voluntariamente concordou em começar a fazer missões de recompensa ao lado de Senshi. O esquema era o mesmo de antes. Idan aceitaria as missões e contrataria formalmente Senshi, que então o ajudaria a completá-las. Ele jamais imaginara que a carga de trabalho seria tão intensa. Idan finalmente entendeu por que Kakuzu usava a palavra ralar em vez de simplesmente fazer. Aquilo não era uma missão normal, era uma maratona de caos. Idan costumava achar que a rotina de Kakuzu era insana, passando a maior parte do dia em missões. Mas agora ele via que Kakuzu era na verdade gentil comparado a Senshi, praticamente um anjo da guarda. Sob o comando de Senshi, não havia descanso. Nenhum. Do momento em que ele dizia sim era aceitar a recompensa, contratar Senshi, concluir a recompensa, receber a recompensa e repetir, infinitamente sem pausa. Vários dias depois, Senshi retornou a Megakuri com Idan a reboque. A essa altura, Idan era como uma casca sem alma, fisicamente vivo, mas mentalmente entorpecido. De fato, embora sua imortalidade o impedisse de morrer, não fazia nada para reparar os danos da sua psique. Até mesmo os dolorosos experimentos que lhe concederam a imortalidade haviam sido mais fáceis do que isso. Naquela época, pelo menos, ele havia conquistado algo. Agora, tudo que lhe restava era o vazio. Finalmente terminamos, murmurou ele, seguindo Senshi como morto-vivo. Senshi o ignorou. Honestamente, Idan havia se provado bastante útil. Embora estivesse ficando cada vez mais quieto, isso só aumentava a eficiência. Graças à sua imortalidade, Senshi não precisava se preocupar com a condição dele. Eles simplesmente continuaram cumprindo missões sem parar. Senshi estalou os lábios pensativamente. Provavelmente teria ficado fora por ainda mais tempo se não se preocupasse em deixar Karin sozinha. E se ela tentasse praticar culinária com Susanoo e acidentalmente explodisse a vila inteira? Ele queria ver rapidamente como ela estava. Ao chegar em casa, Senshi abriu a porta e encontrou Karin praticando, entediada, a técnica da palma mística em um peixe. Provavelmente para aprimorar suas habilidades de cura. Ele assentiu em aprovação. Embora ainda não tivesse encontrado o tal grande cliente rico, começar cedo era uma boa ideia. Ao perceber o retorno de Senshi, Karin largou o peixe, que ainda se debatia, e correu até ele. Senshi, para onde você foi? Você nem disse uma palavra antes de ir embora. Ela parecia irritada, fazendo beicinho. Senshi deu um tapinha na cabeça dela e bocejou. Tive um trabalho urgente, desculpe. Da próxima vez eu aviso. Nesse momento a expressão de Karin suavizou-se. Então ela notou Idan completamente abatido seguindo-a e perguntou curiosa. Quem é esse? Senshi deu um tapinha no ombro de Idan. Este é Idan, um novo membro da Akatsuki. Não subestime, talvez um dia ele e eu sejamos os melhores parceiros. Idan não se atreveu a responder. Ele só queria fugir para bem longe. Mas tudo o que conseguiu foi um sorriso sem graça que parecia pior do que chorar. Olá, gaguejou.
Karin respondeu educadamente. Olá, eu sou Karin Uzumaki. Ela o observou com curiosidade. Em todo o tempo que passou com Senshi, nunca ouvira elogiar alguém tanto. Então imaginou que Idan devia ter alguma habilidade extraordinária. Em sua mente, até mesmo o rosto meio morto de Idan assumia a aura de um shinobi misterioso. No entanto, Senshi logo bateu palmas, interrompendo a apresentação. Muito bem, vamos comer algo gostoso e comemorar a chegada do nosso novo parceiro. Karin se animou ao ouvir falar de um banquete. Já Idan ficou radiante. Qualquer coisa que não envolvesse missões repetitivas era o paraíso. O jantar demorou bastante, não porque Senshi tivesse exigido uma refeição extravagante, mas porque Idan comia incrivelmente devagar. Talvez apreciando seu primeiro descanso de verdade em dias, ele saboreava cada garfada como se estivesse degustando as maiores iguarias, com o rosto praticamente radiante de alívio. Isso só deixou Karin ainda mais intrigada. Ao mesmo tempo, em uma torre alta em Amegakure, Nagato e Konan permaneceram em silêncio. Após algum tempo, Konan finalmente se pronunciou. Nagato, você acha que as propostas de Senshi são viáveis? Nagato fez uma pausa. Lembrou-se dos grandes projetos que Senshi havia pintado. Sim, ele sabia muito bem que Senshi tinha seus próprios motivos, mas a ideia em si era muito atraente. Após refletir, ele murmurou, independentemente dos objetivos pessoais de Senshi, seguir em frente com isso seria benéfico. Acolher refugiados e fundar uma academia ninja beneficia tanto a organização quanto a Terra da Chuva. A curto prazo, também é benéfico para todo o mundo ninja, dando a essas pessoas deslocadas um lugar para ir, para que não precisem sofrer lá fora. Órfãos de guerra teriam uma maneira de aprender e sobreviver, evitando lembranças amargas. Konan olhou para ele com compaixão. Ela percebeu que Nagato estava relembrando o passado trágico de ambos. Ela o consolou, mas uma academia ninja, por natureza, treina ninjas. No curto prazo, é um alívio para os órfãos, mas eventualmente eles se tornarão combatentes, pessoas que tiram vidas no campo de batalha. O ódio só se espalhará, perpetuando o ciclo que buscamos encerrar. A corrente do ódio não se rompe, apenas cresce levando a futuras guerras. Somente o nosso plano pode realmente acabar com esse ciclo e trazer paz permanente. Nagato assentiu. É verdade, mas ainda acho que devemos prosseguir. Primeiro, isso ajuda a tranquilizar Senshi. Segundo, é um desenvolvimento positivo no final das contas. A organização não precisa gastar nada, já que Senshi está pagando a conta, e pode ser um favor que possamos cobrar mais tarde. Konan concordou. Após alguns instantes, lembrou-se de algo e perguntou. E quanto ao Uchiha Madara? Ainda sem contato? Nagato balançou a cabeça. Já tentei todos os métodos que tínhamos, mas nada funciona. Não sei se ele está se mantendo em silêncio de propósito ou se aconteceu alguma coisa. Konan franziu a testa preocupada. Ele simplesmente desapareceu? Será que está tramando algo em segredo? Ele era o demônio do mundo ninja, isso é preocupante. Nagato suspirou. Duvido. Nossos objetivos principais ainda devem estar alinhados. Ele não sabotaria nosso objetivo principal até que estivesse completo. Mas ele veio até mim uma vez, insistindo para que eu lidasse com Senshi, e eu recusei. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Konan achou aquilo intrigante. Será que uma figura como Uchiha Madara realmente se esconderia por causa de uma disputa tão insignificante? Será que ele está zangado conosco? Ponderou em voz alta. Ela não conseguia imaginar uma figura tão lendária sendo tão mesquinha. Mas por outro lado, este era o mundo ninja, tudo era possível. Acha que talvez ele tenha se metido em encrenca? Nagato refletiu sobre o assunto e balançou a cabeça novamente. Não consigo imaginar o que poderia ser tão grave que ele não conseguisse lidar, mas não temos como verificar nada disso agora. Assim, sem pistas e sem como contatá-lo, tudo o que podiam fazer era guardar suas dúvidas para si. Capítulo 77. Terra dos Relâmpagos, Kumogakure. A Terra do Relâmpago ostenta belas paisagens naturais, céus azuis, nuvens brancas e picos imponentes, como um paraíso fora deste mundo. Algumas partes de Kumogakure podem ser um pouco barulhentas, no entanto. O trovão ecoa frequentemente pelos vales enevoados, e perto da casa de Killer Bee, o trovão pode ter um ritmo distinto. Esse pano de fundo rítmico permitiu que ele estreasse ainda jovem como um astro do rap naturalmente talentoso, e agora ele é o rapper número 1 no mundo ninja. Até o Senshi teria que dar um joinha e dizer yeah. Desta vez, Orochimaru e Yakushi Kabuto entraram no país do relâmpago sem grandes dificuldades. Sua chegada a Kumogakure foi relativamente tranquila. Orochimaru não estava ali para causar problemas, ele veio para ganhar dinheiro. Então, na entrada da vila, ele pediu a Kabuto que informasse aos ninjas de Kumogakure que eles tinham assuntos importantes a tratar e precisavam solicitar uma audiência com o Raikage. Pouco depois da partida dos ninjas de Kumogakure, Darui, um dos subordinados mais confiáveis do quarto Raikage, apareceu no portão da vila. Orochimaru era uma figura notória e extremamente perigosa no mundo ninja, então Kumogakure levou sua chegada a sério. Darui examinou Orochimaru e Kabuto cuidadosamente e então perguntou: Orochimaru, por que você quer ver o Lord Raikage? Orochimaru deu um sorriso frio. Isso é algo que eu e o Raikage devemos discutir. Darui franziu a testa. Ele realmente não queria que Orochimaru se envolvesse nos assuntos de Kumogakure. Aquele ninja era muito problemático. Mas o Raikage era facilmente o tipo de homem que não temia nada. A julgar por sua expressão de desprezo ao ouvir as notícias, zombando do lendário Sannin de Konoha, tão perigoso, o Raikage não parecia levar Orochimaru a sério. Após um momento de hesitação, Darui disse-lhes: podem vir comigo ver o Lord Raikage, mas já aviso, se a vossa visita não for amigável e tiverem outras intenções, como tomará as medidas mais severas possíveis contra vocês?
Mostre o caminho, respondeu Orochimaru, ignorando o aviso de Darui e insistindo para que ele seguisse em frente. Darui franziu a testa, mas não disse mais nada, redobrando sua vigilância enquanto guiava Orochimaru e Kabuto em direção ao escritório do Raikage. Mesmo agora ele não fazia ideia do verdadeiro propósito de Orochimaru, o que o deixava nitidamente inquieto. Sob a orientação de Darui, a dupla percorreu o prédio do Raikage até seu escritório. O quarto Raikage, estava sentado ali, imponente, confiante e intimidador. As relações entre Komogakure e Konoha não eram das melhores. Os danos que os 3 Sannin lendários infligiram a Kumo durante a guerra foram bastante significativos. Embora o Raikage tivesse concordado em se encontrar com Orochimaru, ele já havia decidido que não importava o que Orochimaru quisesse, ele se certificaria de que Orochimaru sofresse um pouco. O quarto Raikage olhou para Orochimaru e começou a lançar palavras zombeteiras diretamente em seu rosto. Então, o suposto brilhante aluno do terceiro Hokage, Orochimaru, agora vagando como um cão vadio, veio ao nosso Kumo em busca de ajuda? Ao ouvir o sarcasmo do Raikage antes que Orochimaru pudesse responder, Yakushi Kabuto falou em tom seco. Raikage-sama, por favor, trate o Lorde Orochimaru com respeito. Ou será que a localização remota de Kumo é a culpada por sua abordagem bárbara? É assim que sua vila recebe os visitantes, com modos tão grosseiros? O Raikage tinha planejado provocar Orochimaru. Essa era a maneira dele de tentar arrumar briga. Ele não esperava que Kabuto se intrometesse. Perfeito. Orochimaru ainda não tinha mordido a isca, mas seu assistente sim. Bum! A aura do Raikage explodiu enquanto ele rugia. Não há lugar aqui para você conversar. Saia! Uma fração de segundo após seu acesso de fúria, ele se envolveu em um chakra de relâmpago azul furioso e avançou contra Kabuto com uma velocidade aterradora. Voxox! Orochimaru soltou uma risada sinistra e liberou suas mãos de serpente das sombras ocultas. Várias serpentes saíram de sua manga, atacando violentamente o Raikage. Bum! Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo escritório do Raikage. Poeira e escombros voaram por toda parte, e parte de uma parede desabou, abrindo uma enorme cratera. Orochimaru e o quarto Raikage saíram voando por aquele buraco. Darui e Yakushi Kabuto seguiram em perseguição, perseguindo Raikage e Orochimaru. Os dois aterrissaram em uma ampla plataforma próxima. Apesar da ferocidade da colisão, Orochimaru permaneceu ali calmo, como se nada tivesse acontecido, o que deixou o quarto Raikage intrigado. Aquele breve choque ocorreu num instante, mas havia notado algo. Os reflexos de Orochimaru conseguiam acompanhar a velocidade de seu taijutsu, e seu chakra relâmpago furioso, que normalmente cortava tudo, não havia devastado como esperado. Embora conhecido por ser impulsivo, o quarto Raikage não era tolo. Ele bufou, então você veio preparado. O que você viu agora foi apenas um aquecimento. Orochimaru deu um sorriso irônico. Um aquecimento? Se esse é o nível do estilo relâmpago de Komogakure, talvez você devesse escolher um título diferente de Raikage para evitar constrangimentos. Foi uma provocação ousada, sem dúvida, mas Orochimaru tinha motivos para se sentir confiante. Anteriormente, ele havia lutado contra um usuário do estilo relâmpago cujo poder atingira níveis assustadores, Senshi Uzumaki. Comparado a ele, o estilo relâmpago do Raikage parecia insignificante. Afinal, o estilo relâmpago de Senshi era tão avançado que ele podia disparar rajadas de dragão relâmpago de 60 milhões de volts à vontade. O quarto Raikage era inquestionavelmente um mestre entre os praticantes de Jutsu relâmpago, mas Orochimaru já havia analisado as técnicas de Senshi e otimizado seu próprio ninjutsu de acordo. Esses preparativos poderiam não funcionar contra Senshi, mas usá-los ali contra o Raikage era mais do que suficiente. O mais importante é que após obter a fruta Yamata no Orochi de Senshi, Orochimaru evoluiu para um novo receptáculo perfeito. Sua força agora superava qualquer pico anterior. Portanto, embora o quarto Raikage fosse impetuoso e explosivo, assim que Orochimaru o desrespeitou abertamente, ele entrou em erupção. Cortar. Emanando um chakra relâmpago formidável, o Raikage avançou com uma velocidade inimaginável, desferindo um golpe de braço capaz de cortar quase tudo. Orochimaru respondeu novamente e inúmeras serpentes jorraram de suas mangas, investindo contra o Raikage como um tsunami. Tendo suportado o treinamento infernal de Senshi, Orochimaru já não se intimidava com usuários de relâmpago. Sibilo! 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 A cada golpe do Raikage, ele decapitava uma serpente, mas outras surgiam instantaneamente em seu lugar, num número aparentemente infinito. Enfurecido, o Raikage intensificou seu ataque, golpe horizontal da opressão relâmpago. Ele investiu contra Orochimaru com uma força feroz. Orochimaru o cumprimentou sem qualquer cortesia, brandindo sua técnica característica, ejeção da espada serpente. Uma boca de serpente gigante se abriu, e a lâmina Kusanagi disparou à velocidade da luz, atingindo o Raikage. Embora sua armadura relâmpago protegesse do dano, o Raikage se viu cada vez mais surpreso com a habilidade de Orochimaru. Seu chakra relâmpago afetou Orochimaru apenas levemente, cuja resistência era suspeitosamente alta. De repente, um dos braços de serpente de Orochimaru se enrolou várias vezes ao redor do corpo do Raikage como uma piton. Embora estrangular alguém tão fisicamente forte quanto o Raikage até a morte fosse impossível, a cena inimaginável se desenrolou. Diante dos olhos chocados de Darui e dos outros shinobi da nuvem, Orochimaru arremessou o Raikage para longe, jogando-o contra o chão. Bum! O Raikage foi arremessado pelo ar e aterrissou com força, fraturando o chão de pedra como uma teia de aranha. Ioio! Bakayaru, Konoyaru, quem ousa machucar meu irmãozão? Um homem de cabelos brancos, usando óculos escuros e empunhando uma lâmina apareceu. Era ninguém menos que a outra metade da dupla AB, o Jinchuriki da 8 caudas Killer Bee. A franziu a testa para ele. B, o que você está fazendo aqui?
Killer Bee fez alguns gestos rítmicos e respondeu, sempre que alguém causa problemas no Kumo, eu estou lá para resolver a situação. Yoyo, não posso deixar que destruam o lugar, então vamos dar uma lição neles, irmãozão. Dito isso, Killer Bee avançou diretamente contra Orochimaru. Ao ver o movimento de Bee, o Raikage não hesitou. Ele saltou novamente em direção a Orochimaru para um ataque conjunto. Orochimaru rapidamente formou os selos de mão e se agachou. Formação de 10.000 serpentes. Pum! Da boca de Orochimaru jorrou um verdadeiro oceano de serpentes venenosas, que se lançaram para devorar o Raikage e Killer Bee. Yoyo, suas cobras são muitas, irritantemente numerosas. Bee disparou enquanto brandia 8 lâminas em uma tempestade de aço, cortando a serpente sem fim. Mas você nos irritou, então não lhe restarão dias. Oh! Ele continuava rimando sem parar, como convinha a estrela do rap do mundo ninja. Enquanto isso, o Raikage desferiu seu avançado golpe horizontal de opressão relâmpago para continuar a dizimar as serpentes. O Orochimaru diante deles era muito mais forte do que esperavam com base em informações anteriores. Antes conhecido como imortal, agora ele havia se tornado quase invencível. De fato, Orochimaru nunca estivera em um estado tão tirânico e poderoso. Observando como a combinação AB massacrava as serpentes, Orochimaru decidiu aumentar a aposta. Forma Yamata no Orochi. Formação de 10.000 serpentes. Orochimaru se transformou, sua única cabeça se multiplicou em 8. Antes, uma única cabeça expelindo serpentes já causava problemas à dupla AB. Agora, 8 cabeças inundavam simultaneamente a área com uma tempestade de serpentes. Em um instante, Bee e o Raikage se viram em um mar de cobras, um mundo de escamas rastejantes. Os numerosos ninjas de Kumo que observavam recuaram aterrorizados. Orochimaru parecia calmo demais, sugerindo que ainda não havia atingido seu limite. Percebendo que a força de Orochimaru excedia os relatórios de inteligência, o Raikage se preparou para agir com seriedade. Ele se virou para Killer Bee. Bee, você está pronto? O Raikage resolveu usar uma técnica de fusão com Bee. Yoyo, oh não, talvez tenhamos ficado sem truques. Bee cantou, mas ainda podemos fazer nosso lariat duplo, oh yeah, Yoyo. Assim que ele terminou, Bee e o Raikage correram em direção a Orochimaru em direções opostas num ataque relâmpago. Lariat duplo, queda da guilhotina. A velocidade deles atingiu o ápice, atacando Orochimaru por 2 lados simultaneamente. No centro da colisão, a cabeça central de Orochimaru foi arrancada, mas a dupla AB não teve tempo para comemorar. Orochimaru emergiu ileso do toco quebrado. Era simplesmente um substituto descartável para o corpo da cobra. De pé completamente intacto, Orochimaru zombou. Então, isso foi aquecimento suficiente? Vamos continuar? Yoyo, você é durão, cara. O que você está fazendo aqui em Kumo? Tem algum plano? Killer Bee fez algumas poses de rap para Orochimaru. Ele e seu irmão mais velho ainda conseguiam lutar, mas era óbvio que Orochimaru não estava ali apenas para uma luta de vida ou morte. Portanto, Bee perguntou diretamente. Embora o jeito de Bee falar fosse estranho, Orochimaru entendeu. Ele deu um sorriso sinistro. Será que deveríamos mesmo discutir nossos negócios aqui? O Raikage bufou, voltando-se para seu escritório, que agora tinha um buraco enorme em uma das paredes. Eles entraram novamente. Killer Bee, olhando para o buraco, disparou Yoyo. O irmãozão é tão imprudente. Outro buraco na parede, que ousadia. O Raikage fez uma careta, irritado com o comentário de Bee, e foi direto ao ponto com Orochimaru. Fale. Por que você veio? Papá. Orochimaru bateu palmas num gesto de invocação. Arte ninja, invocação. Um poste de madeira emergiu do chão, seguido por um grande caixão que surgiu debaixo dele. Trazendo um caixão, hein? Orochimaru tão malvado, dando ao Raikage um motivo para ficar bravo, disse Bee, ainda cantando o rap Bakayaru Konoyaru, enquanto a fúria do Raikage aumentava ainda mais. Quem aparece e invoca um caixão no escritório dele? Isso foi praticamente arrumar briga. Percebendo que o Raikage estava prestes a explodir, Orochimaru acrescentou apressadamente, não se irrite ainda. Você me agradecerá daqui a pouco. Suas palavras deixaram tanto o Raikage quanto Bee perplexos. Orochimaru formou mais selos. Tigre, cobra, cão, dragão. Edo Tensei. Com uma explosão de fumaça branca, a tampa do caixão se abriu, revelando uma figura em seu interior, chocando tanto o Raikage quanto Bee. Lá dentro estava o terceiro Raikage, o pai de A. Pai? O quarto Raikage olhou boquiaberto para o homem no caixão, com os olhos arregalados como pires. Yoyo, esse jutsu é demais, vai trazer o pai do meu irmão de volta da trama, exclamou Bee, enquanto o terceiro Raikage revivido avançava com uma presença imponente. A princípio, o terceiro Raikage parecia muito desorientado. Ele se lembrava de ter lutado contra 10.000 inimigos por 3 dias e 3 noites até morrer de exaustão. Por que ele estava ali agora? E como seu filho havia crescido tanto? Ele olhou para o quarto Raikage, confuso. O que está acontecendo aqui? Igualmente perplexo, o quarto Raikage balançou a cabeça. Pai, eu também não sei, foi Orochimaru quem fez isso. Ele então se virou para Orochimaru novamente, que deu um sorriso gélido. É uma técnica que permite aos mortos retornarem a este mundo. O Raikage pai e filho ficaram atonitos com o que ouviram, mas não se detiveram muito no jutsu. O terceiro Raikage se virou para o filho. Como está a guerra? O quarto Raikage respondeu honestamente. Pai, a terceira grande guerra ninja terminou. No momento, Komogakure está estável. As 5 grandes nações têm pequenas disputas, mas nenhuma guerra em grande escala. Quanto à besta com cauda, Bee se tornou um Jinchuriki perfeito da 8 caudas. Não há mais com o que se preocupar em relação a Gyuki. Ao ouvir isso, o terceiro Raikage caiu na gargalhada, dando um tapinha no ombro do filho em sinal de aprovação. Hahaha.
Que notícia maravilhosa! Você se saiu muito bem. Embora o quarto Raikage fosse fisicamente muito forte, ele ainda sentia que os tapas de seu pai eram como golpes de martelo. Mesmo assim, ele estava radiante. Seu pai só demonstrava tanta alegria quando realmente aprovava algo. Mas quando o Raikage estava prestes a continuar a conversa, o corpo do terceiro Raikage repentinamente caiu inerte, voltando a ser um cadáver sem vida. O quarto Raikage ficou horrorizado. Seu pai havia desaparecido. Bi também ficou estupefato. Bakayaru, Konoyaru, Orochimaru é tão cruel. Trouxe o terceiro de volta e depois o fez desaparecer. É melhor você explicar rapidinho, ou vai ser esmagado. O quarto Raikage também rosnou. Orochimaru, que diabos você fez? Onde está meu pai? Com uma risada sinistra, Orochimaru disse, como você viu, este jutsu ainda está em sua infância. Ele só pode durar até certo ponto. Embora seu laço paterno seja forte, não posso ajudar muito mais agora. Se você quiser que esta técnica seja aperfeiçoada para durar mais tempo, Raikage-sama, bem, isso depende de você. Ele estava falando bobagens. Na verdade, o terceiro Raikage desapareceu porque Orochimaru cancelou o Edo Tensei pessoalmente. Depois de testemunhar aquele reencontro, ele imaginou que tanto o Raikage quanto o Bi estariam muito interessados em aprimorá-lo. Enquanto isso, na Academia Ninja de Konoha, muitos alunos se reuniram para assistir a um treino entre dois colegas. Um era o maior gênio da escola, Sasuke Uchiha. O outro era o último colocado de todos, Naruto Uzumaki. Normalmente, Sasuke deveria ter derrotado Naruto facilmente em um treino, mas a realidade provou o contrário. Sasuke era forte, sim, mas hoje ele estava muito mais forte do que o normal. Embora isso fosse plausível para o gênio da escola, o que chocou a todos foi que a força de Naruto não era inferior à de Sasuke. Para colegas de classe como Aruno Sakura, Yamanaka Ino e até mesmo para o professor da turma, Iruka, o confronto de alto nível entre Naruto e Sasuke foi inacreditável. Svi, a kunai de Naruto brilhou ao cortar em direção à garganta de Sasuke. A velocidade fez com que todos, especialmente Sakura, prendessem a respiração. Como Sasuke reagiria a um ataque tão rápido? Kuf! Sasuke curvou os lábios, deu uma cambalhota para trás, esquivando-se do golpe de Naruto. No ar, lançou 3 shurikens giratórias em direção a Naruto. Voshosh! Clang! A shuriken atravessou a figura de Naruto, revelando apenas uma nuvem de fumaça branca. Naruto havia usado uma técnica de substituição corporal, deixando para trás um tronco de madeira. O quê? Não só isso, Naruto reapareceu a uma curta distância e imediatamente arremessou sua kunai de volta em Sasuke. Sasuke ainda estava no ar, sem ter onde se apoiar, deixando Sakura e os outros ainda mais tensos. Mesmo assim, Sasuke não demonstrou pânico, girando graciosamente 720 graus. Num instante, ele agarrou a kunai arremessada por Naruto no meio do giro e aterrissou levemente em pé. Que legal! Embora os golpes de Naruto hoje também fossem legais, o estilo de Sasuke era simplesmente mais elegante e chamativo, arrancando gritinhos de garotas como Sakura. Naruto, claro, se sentiu irritado, sabendo que seu poder não era inferior ao de Sasuke, mas ele não conseguia igualar o charme dele. Num telhado próximo, o idoso terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, observava com os olhos nublados, franzindo profundamente a testa. Isso não deveria estar acontecendo. Ele murmurou. Capítulo 78. No campo de treinamento da Academia Ninja, Sasuke e Naruto ainda estavam envolvidos em seu duelo de alto nível, mas o humor do terceiro Hokage havia se tornado bastante pesado. Ultimamente, ele estava atolado em todo tipo de problema. Primeiro, a Floresta da Morte foi misteriosamente arrasada. Então, 1 bilhão de ryu desapareceram do tesouro de Konoha. E como se isso não bastasse, até Sasuke e Naruto começaram a apresentar comportamentos estranhos. Sasuke era o único Uchiha sobrevivente em Konoha, enquanto Naruto era filho do quarto Hokage e também o Jinchuriki da raposa de 9 caudas da vila. De uma forma ou de outra, nada poderia acontecer com os dois. Contudo, alguns dias atrás, a Academia Ninja anunciou que Sasuke e Naruto haviam alcançado o padrão de graduação. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi ficou surpreso. Não era de se surpreender que Sasuke, já o gênio da academia, tivesse dado um salto tão grande em suas habilidades. Mas Naruto era o eterno último colocado da academia. Como era possível que ele já tivesse cumprido os requisitos para se formar? Isso deixou Hiruzen intrigado. Afinal, os alunos últimos colocados de Konoha nunca foram simples. Jiraiya, Obito Uchiha, Might Guy, Naruto Uzumaki, cada um deles se tornou uma força formidável à medida que crescia. Mesmo assim, com base nas informações que Hiruzen tinha naquele momento, o súbito aumento de habilidade de Naruto parecia extremamente suspeito, o que o levou a verificar pessoalmente. E de fato, os professores da escola não estavam exagerando. Sasuke e Naruto realmente haviam atingido o padrão para uma graduação antecipada, talvez até o superado em muito. Isso deixou o terceiro Hokage profundamente perplexo. E eles nem sequer lutaram com tudo. Se tivessem lutado, o tal professor, o próprio Hiruzen, teria testemunhado 2 novos jutsus que nunca tinha visto antes, Soco Relâmpago e Esfera de Aura. Parecia que ele estava muito ocupado lidando com Danzou e se esqueceu de ficar de olho em Naruto. Maldito Danzou. A Megakuri, o mercado negro. Depois que Orochimaru obteve seu receptáculo perfeito, Senshi também encontrou seu parceiro perfeito, Idan. Atualmente Idan tinha aquele olhar esfumado, suas olheiras eram ainda piores que as de Gaara. Durante as missões, Senshi tinha uma política de usar a imortalidade de Idan ao máximo. Se ele era realmente imortal, então era só trabalhá-lo até a exaustão.
repetidamente. Era a primeira vez que Idan sofria tanto desde que adquirira seu corpo imortal. Ele gostava de dor física, quero dizer, mas não desse tipo de tormento mental. Não conseguia se lembrar de quantos dias haviam se passado desde a última vez que dormira, forçado a cumprir missões intermináveis ao lado de Senshi. Sentia-se quase enlouquecido. Nas costas de Senshi, Karin o abraçava como um pequeno polvo dormindo profundamente. Ao ver isso, Idan sentiu ciúmes. Olhando fixamente para Karin, que dormia profundamente atrás de Senshi, Idan resmungou irritado. Por que ela consegue dormir? Senshi lançou-lhe um olhar complexo, mas não discutiu. Respondeu casualmente, ela está cansada, obviamente por isso está dormindo. Não faça perguntas bobas no futuro. Idan cravou sua foice no chão imediatamente. Eu também estou cansado. Ao ouvir isso, Senshi sorriu e levantou a mão. Pá! Estrondo. Um raio colossal caiu, envolvendo Idan completamente em uma descarga elétrica crepitante. Quando se dissipou, Senshi olhou para Idan, agora enegrecido. Está se sentindo acordado agora? Foi um choque e tanto, não é? Idan ficou perplexo, pensando que Senshi era ainda mais brutal que os próprios Jashinistas. Em seus tempos de culto, nem mesmo eles usavam eletrochoque para mantê-lo acordado. Com fumaça preta saindo de sua boca, Idan não conseguia dizer uma palavra, mas Senshi não precisava que ele falasse, seu significado era óbvio. Idan estava definitivamente bem acordado agora. Ha 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 ha. Bom trabalho, parceiro perfeito. Tudo pronto, né? Vamos continuar fazendo mais tarefas para compensar o tempo perdido. Idan queria morrer ali mesmo. Não muito longe dali, Kakuzu estava parado num canto do mercado negro, segurando uma pilha grossa de cartazes de missões. Seus olhos verdes brilhantes semicerrados observavam um relâmpago distante, o rosto sombrio. Ele reconheceu o jutsu de relâmpago de Senshi. Uma onda de melancolia o invadiu ao se lembrar de que Senshi considerava Idan o melhor parceiro. Por um lado, sentia-se indignado. Por outro, achava ridículo de jeito nenhum Idan poderia ser o parceiro ideal para Senshi. Comparando seus registros, Kakuzu estava na ativa, no mundo ninja há mais de 60 anos. Idan não tinha como competir. Kakuzu passou a maior parte da sua vida cumprindo missões com zelo. Idan nunca se importou com isso. O conhecimento de Kakuzu sobre todos os mercados negros era incomparável. Ele estava nisso há mais tempo do que a maioria dos mercados negros existia, enquanto Idan mal entendia o mercado negro. Não importa como você olhe para isso, Idan não era um parceiro ideal. Então Kakuzu fervia de ressentimento, mas resolveu canalizá-lo para cumprir as missões. Espere só, Senshi. Logo você verá quem é o segundo melhor mercenário do mundo ninja, e quem é realmente o seu melhor parceiro. O próprio Senshi não fazia ideia de que Kakuzu estava ali no mercado negro. Mas isso não importava. Kakuzu era um trabalhador excelente e autossuficiente, ou fera de carga por assim dizer. Senshi não duvidava de sua motivação ou eficiência em aceitar encomendas. Ele também sabia que, embora as pessoas pudessem questionar as habilidades de Kakuzu, ninguém poderia duvidar de sua sede por dinheiro. Pouco tempo depois, Senshi percebeu algo estranho. Ele começou a receber avisos contínuos do sistema. Kakuzu, membro do corpo de mercenários, concluiu uma tarefa. Você ganhou 200 pontos de emprego. Kakuzu, membro do corpo de mercenários, concluiu uma tarefa. Você ganhou 500 pontos de emprego. Kakuzu, membro do corpo de mercenários, concluiu uma tarefa. Você ganhou 100 pontos de emprego. Senshi as contou. Eram dezenas. Ele ficou surpreso com a quantidade de missões que Kakuzu havia concluído. Uau, Kakuzu está se dedicando totalmente agora? Nem uma palavra, e de repente ele terminou um monte de uma vez. Imediatamente, Senshi se sentiu surpreso e satisfeito. Kakuzu realmente progrediu. Ele passou de maníaco por missões 1.0 para maníaco por missões 2.0. O futuro parece promissor. Ele começou a considerar se deveria dar um impulso a Kakuzu. Afinal, Kakuzu era agora um membro fundamental do corpo mercenário. Senshi tinha um item que parecia feito sob medida para ele. Nesse instante, folhas de papel flutuaram ao longe. Logo, a bela figura de Conan, embora apenas um clone de papel, apareceu diante de Senshi. Sua voz calma disse com firmeza: todo o trabalho preparatório que você propôs está basicamente concluído. Refugiados de todos os lugares devem estar recebendo notícias de que a Terra da Chuva está oferecendo abrigo a eles. É claro que muitas pequenas nações e as 5 grandes nações também ficarão sabendo disso. Senshi não estava preocupado com isso. Não se tratava de um gesto pequeno, mas de uma mudança gigantesca. A Megakure e a Terra da Chuva haviam começado a aceitar refugiados de braços abertos e a construir uma academia ninja completa. É claro que as outras nações logo perceberiam. O clone de Conan então prosseguiu. A cerimônia de inauguração da Academia Ninja está praticamente pronta. Eu esperava que você pudesse vir e fazer um discurso como diretor. Senshi assentiu com a cabeça. Sem problema. Vou para lá agora. Nesse instante, o clone de Conan se dispersou em dezenas de borboletas de papel. Como Conan havia previsto, os rumores se espalharam rapidamente pelo mundo ninja, como uma rajada de vento invisível. Os muitos refugiados descobriram que se fossem para a Terra da Chuva, receberiam ajuda, comida, abrigo e para as crianças elegíveis, educação em uma academia ninja. E assim as pessoas começaram a chegar em massa. Os primeiros a chegar descobriram que a Megakure realmente não havia mentido. Eles se estabeleceram. Receberam moradia temporária e seus filhos foram admitidos na nova Academia Ninja. Onde antes a Megakure se isolava, agora parecia extremamente ativa. As reações das outras terras foram variadas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.